Isso. E sabe que outro dia eu estava fazendo uma celebração no dia 8 de março com as mulheres e a gente fez uma argila medicinal com óleo de rosas e eu convidei as mulheres, pega um pouquinho dessa argila e coloca em uma parte do corpo que você não gosta muito. Aquela parte que você fica olhando no espelho e falando, ai, que coisa, queria que não tivesse aqui. E 90 e tantos % das mulheres colocaram a argila na barriga. Colocaram no ventre. E aí vem aquele impacto quando a gente se olha e vê, né, e fala, nossa, um dos lugares mais sagrados do nosso corpo, onde a gente concebe a vida, gesta e dá nascimento. E é aqui que a gente olha no espelho e fala, que feia, tem dobrinha, tem celulite, né? Imagina o que essa célula não recebe, né? Que informação não vai para ela? E aí a gente convidou a transformar essas informações. E é isso que eu quero convidar vocês a fazer agora. A dar muito amor para esse lugar de criação no corpo de vocês. É um mantra, é um improviso, que eu vou fazer aqui agora, eu não sabia qual espaço que eu ia ter, não é coreografia, é força de presença. Então, se vocês também sentirem vontade de mexer os braços, se soltar, sintam-se à vontade. O único tempo que a gente tem é esse agora. Tem até um espacinho para levantar quem quiser se mexer junto comigo. Mas mantém a intenção de abençoar o próprio ventre. Tá bem? Obrigada. Vientre sagrado, un centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado,
Podem repetir essa prática de colocar as mãos no ventre e abençoar a si mesmas. Quantas vezes quiserem, com ou sem a presença dos pais, não é perigoso. Isso realmente empodera a nós mesmas. E quando a gente é capaz de se abençoar, a gente também fica bom de abençoar as outras pessoas. Então, gratidão pela oportunidade mais uma vez. E agora sorteio. Mais uma dança, depois do sorteio, então. Os números de 1 a 250. Tá. Vou dançar mais uma, então. Era o plus. Quem não tem número, levanta a mão que a Julie vai passar para entregar.
Agora eu posso sortear. Muito bem. Tá. Última vez. Alguém está sem número, última chance, levanta a mão. Agora todos. Quem tem o número 138? Lá. Não, eu vou dizendo. Que soprarem aqui no meu ouvido. Número 10. Alguém tem o 10? Quarenta e 45. Alguém tem o 45? Não? 202. 203. 99. 241. 22. Quantos foram? Tem mais 4. 53. 72. 71. Ai, ai, ai. 80. 38. Ali, mais altos agora. 248. 300. O último. Expectativa. 17. Ali. Nós realmente gostaríamos de poder presentear a todos, mas não é possível. Então, esses 10 que possam multiplicar essas sementes, a gente tem alguns anuários disponíveis e a gente vai ficar ali até as 3 da tarde, na mesinha da entrada. O valor normal do anuário é R$ 77,00, mas para vocês hoje, R$ 50,00, tá bem? Então, gratidão pela oportunidade, mais uma vez. Eu me despeço de vocês e, se me quiserem, pode me chamar no ano que vem, vou adorar. Até mais, obrigada. Então, pessoal, depois de termos alegrado os olhos, recarregado as baterias, alegrado a alma, eu gostaria de lembrar vocês que amanhã nós temos, claro que além de todas as palestras e as oficinas, né,
Eu gostaria de lembrá-los que a gente tem a posse da diretoria da Benfo, da nova diretoria da Benfo, gestão 2018-2020, que é a nossa associação, nos representa enquanto categoria. É muito importante que vocês estejam, que vocês participem, que vocês se associem na Benfo. A gente está numa campanha tanto de credenciamento dos enfermeiros obstetras, das obstetrizes, junto ao conselho, mas também que vocês participem da nossa associação, da Benfo. Nós nos reunimos na Universidade Federal de Santa Catarina, sempre, última quarta-feira, né, Mila? Terceira quarta-feira de cada mês, sempre às 2h, no Grupo ESMUR, na sala do grupo de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de enfermagem, isso. Então, todas e todos são muito bem-vindos na nossa reunião da Benfo. Oi? Ok. Então, as gurias estão lembrando aqui que o calendário das nossas reuniões, enfim, está no nosso site, na página da Benfo. A gente tem uma página no Facebook também. Então, lá também vocês vão ter todas as informações, as orientações, enfim, dos eventos, tudo que a gente tem feito e compartilhado. Um outro evento importante também amanhã é a nossa reunião. A gente tem já é de praxe, né? No nosso último encontro, a gente fez a reunião dos enfermeiros obstetras e obstetrizes e neonatais, ou enfermeiras neonatais, e a reunião dos enfermeiros que trabalham no parto domiciliar. No último ano, a gente acabou fazendo junto, talvez a gente faça junto de novo esse ano, mas é muito importante que vocês estejam, porque ali a gente consegue entender um pouco melhor a realidade de cada região, a realidade de cada serviço, e até descobrir aonde a gente precisa avançar, quais são as dificuldades, e, de certa forma, a gente acaba se fortalecendo quando a gente fala da nossa realidade, e a gente escuta que o colega também, às vezes, passa pela mesma situação que a gente pensa que está sozinho, mas não está. Então, é muito importante a participação de vocês também na reunião amanhã, ok? Eu peço que vocês tenham 2 minutinhos de paciência, o nosso palestrante já está chegando, ficou meio trancado no trânsito de Santa Catarina, de Florianópolis, mas já está chegando, ok? Assim que ele chegar, eu já anuncio a mesa, tá bom? Enquanto isso, eu vou passando aquelas fichinhas cadastrais que eu falei para vocês. Não vou dançar. Essas fichas cadastrais, depois vocês podem deixar aqui na frente, tá bom, pessoal?
Pessoal, só aproveitando esse tempinho então, já que a Lu falou antes da nossa página da Abenfo, se vocês quiserem seguir, né, e compartilhar, ajuda bastante, todo mundo conhecer os nossos eventos, como ela estava falando, só para reforçar um pouco mais, né, para a gente conseguir ter também uma noção de quem tem interesse de participar das nossas atividades, para a gente conseguir se organizar sempre, tá? E é só procurar no Facebook Abenfo Santa Catarina ou Abenfo SC, tá? E o site é abenfosantacatarina.com.br, tá? Para se associar, lá vai ter um espaço em Associe-se. É só preencher um cadastro bem rápido, né? Preencher bem direitinho o e-mail de vocês, que vocês vão receber todas as informações da Abenfo. A gente manda por e-mail, compartilha no Face sempre também. Tá certo? É isso. Obrigada. Dando prosseguimento, então, às nossas palestras, eu chamo a enfermeira Maria Emília de Oliveira, a Mila, nossa colega da Abenfo, para dar continuidade aos trabalhos dessa tarde. Boa tarde, que bom que acordamos depois do almoço com essa linda apresentação, né? Realmente foi uma coisa emocionante. E vamos continuar então as nossas atividades. O Otávio, que já está aqui colocando a apresentação dele. Então eu vou fazer uma apresentação rápida, mas o Otávio, depois, se faltar alguma coisa, ele mesmo pode se apresentar. Então, o Otávio Muniz da Costa Vargens, ele possui graduação em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, habilitação em enfermagem obstétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em enfermagem pela Universidade de São Paulo e doutor em enfermagem pela Universidade de São Paulo. Em 2008, ele concluiu o pós-doutorado na Universidade de Toronto, é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de enfermagem com ênfase em saúde da mulher, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde da mulher, cuidar em enfermagem, enfermagem obstétrica, parto, gênero e sexualidade e câncer de mama. É editor científico da revista Enfermagem do UERJ e ele também participa da Abenfo, Abenfo Nacional. E o Otávio vai nos falar um pouquinho sobre as tecnologias não invasivas. Boa tarde, cheguei. Não é bom quando a gente chega atrasado, é terrível, não gosto disso, mas eu esperando que o carro fosse lá e era para eu chamar o carro, então acabou que nos entendemos.
Antes de mais nada, muito obrigado, muitíssimo obrigado à Benfo de Santa Catarina, a equipe que organizou esse encontro, a deputada Ana Paula, e a cada um de vocês que veio aqui para participar desse evento que eu considero fundamental para o desenvolvimento da enfermagem obstétrica. É preciso que nós tenhamos muitos desses encontros em vários locais espalhados pelo Brasil, como nós temos no Rio de Janeiro, o encontro regional e assim por diante, para a gente se conhecer, se juntar, discutir, brigar, se afinar e se fortalecer como uma parte importantíssima do grupo que dá atenção às mulheres. Principalmente porque nós somos, na sua grandíssima maioria, mulheres. E vocês também fizeram um esforço enorme para me trazer até aqui. Isso também é muito bom. A sensação de prestígio, sabe? Pô, cara, estou prestigiado, o nego está me chamando e tal. Eu vou começar falando, e não posso deixar de falar, que eu saí do Rio de Janeiro hoje às 5 horas da manhã e saí triste. Triste porque eu fui dormir com os nossos direitos arruinados. Nós passamos muito tempo brigando para assegurar na Constituição os direitos fundamentais do cidadão, e ontem eles foram jogados no lixo. E pior do que isso, foram jogados no lixo pela Corte Suprema, que é quem deveria assegurá-los para nós. Triste não pelo fato de ser Lula e de eu carregar a estrela do PT comigo, como eu carrego a do Botafogo também. Não por ser Lula, mas por ser o que ele representa para o Brasil e para o mundo, e por ser a notícia ou a informação de que isso agora pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Ao mesmo tempo que saí de lá triste, quando cheguei aqui, entrei no gabinete da deputada, dei de cara, eleição sem Lula é fraude, Lula livre, me senti acolhido novamente e com força para dizer para vocês que a gente não pode esmorecer, não é? A gente não pode deixar passar todo esse esforço que se faz para nos destruir e nos mantermos fortes na luta pelaquilo que é nosso direito. Estou falando assim porque estamos vivendo esse momento no espaço nacional. Não se trata apenas de uma eleição ou de um golpe parlamentar, judiciário, mas também isso vai se refletir na nossa prática cotidiana como enfermeiras obstétricas. Isso vai se refletir quando os direitos das mulheres de quem cuidamos também estiverem ameaçados pelas diretrizes políticas que virão, e a gente não sabe quais virão, quando os nossos próprios direitos como profissionais serão, ou provavelmente terão muita chance de ser aviltados com a derrocada das prerrogativas dos direitos trabalhistas, com a aniquilação da nossa possibilidade de uma previdência ou de uma aposentadoria, de um conjunto, ao longo do término da nossa vida profissional, termos alguma esperança. Então, isso também nos afeta. E por isso eu acho mais importante que tenhamos entre nós a consciência cidadã, a consciência de que sem cidadania e sem união, nós não teremos forças, nós não seremos ninguém. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Enfermagem e a Benfo considero elementos fundamentais. Precisamos nos associar, precisamos participar, precisamos fortalecer essas instituições que nos representam, para que elas efetivamente nos representem e não façam conosco o que eles resolverem fazer. Sem a nossa participação, a associação não representa a classe, não representa o grupo. Então, precisamos nos unir e nos fortalecer. Muito, muito. Também considero esse preâmbulo importante,
porque quando foi anunciado aqui o tema central, ou a ideia central desse encontro, se falou em identidade. E uma das condições fundamentais para que nós nos fortaleçamos, para que nós possamos exercer as nossas atividades com absoluta consciência de quem somos, o que fazemos, por que fazemos, para quem fazemos, é preciso que nós saibamos exatamente quem somos. O que é ser enfermeira obstétrica no Brasil hoje? O que é que nos diferencia? O que é que nos distingue, o que nos dá distinção no conjunto de profissionais que agora, com a história da humanização do parto, se lançam nesse espaço de mercado em busca de ali se consolidar como profissional. São muitos. São muitas e são muitos diferentes, somos muito diferentes nesse campo. O campo obstétrico hoje é ocupado por uma quantidade enorme de gente, de profissionais, mas a enfermeira obstétrica tem que saber quem ela é, quem eu sou, o que me distingue, o que me faz diferente dos outros, ou o que é que eu faço que me torna diferente e que permite que todo mundo de quem a gente cuida, ou todo mundo com quem nos relacionamos no processo de cuidar, saibam dizer, essa é a enfermeira. Essa é a enfermeira obstétrica. Eu ainda digo que a enfermagem é o que eu sou. E quando eu falo isso assumindo na primeira pessoa do singular, significa dizer que se eu sou um profissional, ou se cada um de nós é um profissional autônomo, competente, intelectualmente independente, produtor do seu próprio conhecimento, avaliador da sua prática, a enfermagem vai ser assim. Mais ainda a enfermagem obstétrica, que é, na lei 7498, aquela que nos regulamenta o exercício, a única especialidade que tem um dispositivo legal próprio, que lhe é particular, peculiar, e que exige de nós uma titulação específica para exercer funções especificamente registradas na lei. Se nós não tivermos consciência disso, seremos facilmente engolidos pelo sistema onde seremos inseridos. E quando eu falo no sistema onde seremos inseridos, eu quero dizer o Sistema Único de Saúde. E não pensemos que o Sistema Único de Saúde significa só a rede pública, porque a rede privada é integrante do sistema. Seria bom que nós pudéssemos garantir, como foi dito hoje aqui mais cedo, que o maior e melhor plano de saúde que existe é o SUS. É aquele que dá cobertura para 100% da população do país. Não existe um sistema de saúde ou um plano de saúde tão abrangente em cobertura quanto esse. A 100% dos brasileiros têm direito a esse plano de saúde. E não pensem que é pouca coisa. Muita gente reclama, muita gente fala mal, mas quando o parente entra num hospital do SUS e sai com 2, 3 estentes no coração, por exemplo, saiu com 30, 40 mil reais colocados ali. Isso foi colocado de graça, ou foi colocado à custa do trabalho dos cidadãos. Nós precisamos ter consciência disso. Também precisamos ter consciência de que quando a gente abre a porta de uma unidade básica de saúde, seja ela onde for, na Lagoa da Conceição, ou lá no Campeche, ou numa outra vila lá no interior de Santa Catarina, quando eu, numa unidade básica, pública de saúde, abro a porta do consultório e chamo o cliente para entrar, quem o está fazendo não sou eu só, é o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Sistema Único. E o Sistema Único vai ser tão competente quanto eu for. Vai ser tão acolhedor quanto eu for. Vai ser tão resolutivo quanto eu for. Vai ser tão interessado pela saúde daquela pessoa quanto eu for. Eu não posso esquecer isso. E nós precisamos nos tornarmos cada vez mais fortes para fazer com que isso subsista diante de todas as ameaças que estão se interpondo ou que estão se colocando diante de nós agora, e principalmente a partir
do julgamento de ontem à noite. Bom, eu não sei ficar assim, eu estou bonitinho aqui sentadinho, mas eu vou ficando nervoso. Fiz assim uma coisa bonita para poder dizer que eu sei, tá vendo? Mas nem sei se eu vou conseguir olhar isso aqui tudo. E o que mais que tem isso a ver com isso tudo? Tem a ver com isso tudo, um parênteses. Eu coloquei aqui a professora doutora Jane Progiante. Não posso, eticamente, e também não posso, do ponto de vista de reconhecimento da parceria de trabalho, fazer qualquer apresentação, publicar qualquer trabalho sobre a concepção e o desenvolvimento de tecnologias não invasivas de cuidados de enfermagem obstétrica que não tenha o nome dela. Somos parceiros nesse trabalho há pelo menos 2003 para cá, dá o quê? 15 anos. Há 15 anos trabalhamos juntos nisso, então não posso, em hipótese alguma, não fazer minha referência e minha reverência à doutora Jane Progiante e o meu agradecimento pela parceria nesse caminho. Mas eu queria... pode deixar, Emília, isso aqui eu me viro. Aqui a gente se vira nessa história aqui. Assim, né? Eu queria chamar a atenção com uma frase que é muito antiga na enfermagem, é de 1970, 75, doutora Wanda Horta, vocês devem ter ouvido falar dela. Eu, na época que vi essa frase, achei piegas. Achei uma frase meio boba. Pô, gente que cuida de gente, parece coisa de novela, coisa de... Demorou um tempo para eu assimilar o que significa isso. E o que significa sermos enfermeiras. Somos, é isso mesmo, gente que cuida de gente. E se não nos identificarmos dessa maneira, teremos dificuldade em nos mostrarmos para a sociedade. Gente que cuida de gente pressupõe que a relação de cuidado é uma relação entre pessoas e nada substitui uma relação entre pessoas. Não existe. Eu posso até dizer que tenho 4.397 amigos no Facebook. Mentira! Você tem 4.397 pessoas que vasculham a sua vida para fazer fofoca. Amigo talvez tenha 1 ou 2. Essa é a diferença da relação, que não é virtual, que não pode ser substituída por nenhum tipo de equipamento, e que em nenhum momento do processo de cuidar vai poder eximir um do outro. Eu não cuido se não tiver alguém de quem cuidar, e ninguém é cuidado se não tiver alguém que cuide de alguém. Essa relação é uma relação que marca a enfermagem, porque nós cismamos de dizer que o objeto da nossa vida, da nossa profissão, é o cuidado. Nós cuidamos, isso nos distingue. Então vamos assumir isso. E vamos assumir isso como o princípio fundamental da nossa prática, mas lembrando que é uma relação entre sujeitos, entre seres que têm cada um a sua individualidade, a sua história, a sua socialização, o seu contexto, e assim nós cuidamos uns dos outros. Bom, nesse caminho, se eu pensar que enfermagem é gente que cuida de gente, eu preciso dizer que nós passamos um tempo longo da nossa trajetória de formação, e daí a importância da discussão que apareceu hoje na manhã ser levada adiante com muita profundidade. É preciso se pensar na formação, nos objetivos, na qualidade da formação do profissional, nas metas e no perfil do profissional que queremos, seja para a enfermagem obstétrica ou seja para a enfermagem de um modo geral. É preciso pensarmos nessa formação para que nós nos tornemos aquilo que pretendemos levar para a sociedade. Então, quando falamos dessa questão do cuidado gerenciado, do cuidado que nos foi ensinado em grande parte da nossa formação, nós chegamos ao cúmulo, no passado, não muito remoto, e talvez ainda no presente, de confundir cuidado com procedimento. Quantas vezes nós falamos quais são os cuidados de enfermagem para tal e qual situação? Fazer o curativo, verificar a pressão, passar a sonda, tirar a sonda, fazer não sei o quê. Nós relacionamos o cuidado com o procedimento. Como se
a simples realização de procedimentos fosse cuidar. Máquinas realizam procedimentos. Máquinas realizam técnicas. Equipamentos, muitas vezes, realizam procedimentos de altíssima performance, sem precisar da gente, mas não cuidam. Não cuidam. Realizam procedimentos. É preciso que a gente consiga entender o que está por trás, o que transcende ao ato de realizar um procedimento. Porque eu posso enfiar uma agulha no braço de uma pessoa, tirar um bocado de sangue dali eu sair com um diagnóstico de uma patologia, ou, por exemplo, um diagnóstico de uma propensão ao câncer de mama, ou diagnóstico de uma hipertensão, de uma insuficiência renal, e não cuidei nem um pingo da pessoa, saio dali e volto, e aplico os tratamentos, os procedimentos terapêuticos que têm que ser aplicados, e não cuidei em nenhum momento dessa pessoa. Então, essa noção de cuidado, como uma relação interpessoal, é preciso ser fortalecida. E é preciso que a gente entenda que os procedimentos técnicos que realizamos, nada mais são do que intermediadores, talvez, de uma relação de cuidado. Às vezes são estratégias para que nós possamos nos aproximar das pessoas, para cuidar delas. Então, algumas características que nós precisamos ter como profissionais, eu vou abordar aqui mais adiante, mas são algumas características que são fundamentais para a gente entender essa relação de cuidado nessa perspectiva que estou me propondo conversar com vocês. Então, quando nós, partindo dessa ideia de gente que cuida de gente, partindo da ideia dos procedimentos e dos cuidados de enfermagem, e da grande coisa que nos atraiu em muitos momentos da nossa trajetória profissional, esses que já têm 40 anos de vida profissional, ou aqueles que estão começando, com as tecnologias hard, aqueles equipamentos sofisticados. Eu me lembro como era difícil falar Swan-Ganz, aqueles negócios que a gente enchia a boca para falar uma coisa dessas, né? Taubenhof, ainda sei os nomes. A gente falava essas coisas, enchia a boca como se fosse o que nos desse prestígio, porque eu domino. Então, nós associamos isso com tecnologia. E o que nós nos propomos fazer é, pode passar mais, é propor um caminho diferente, um caminho que nos remete à ideia, ou uma ideia diferente de tecnologia. É claro que não é ideia original nossa. Merri já fez isso quando classificou as tecnologias leves, leve-duras, tecnologias duras. Maslow e a própria Wanda Orton classificaram as nossas necessidades básicas. Não é ideia original tecnologia. Eu acredito que o que tem de original nessa ideia é a combinação dos termos que resultam no cuidado de enfermagem. Então, nós começamos com a junção de duas expressões, que são as expressões tecnologia e não invasão. Porque eu posso usar tecnologia sem invadir. Mas o que é não invadir? Primeiro, nós temos uma ideia de cuidado, ou uma ideia de humano, no mundo como a natureza, como a ecologia, um mundo ecológico, em que um interfere no outro diretamente, querendo ou não. Cada vez que a gente aperta um desodorante spray, com certeza estamos interferindo no ambiente natural, estamos movimentando alguma coisa com relação à natureza que precisa ser cuidada. Porque se não cuidarmos da natureza, cadê ela? Teve enchente lá em Itajaí, né? Se não cuidarmos da natureza, ela vai responder. E vai responder com bastante ênfase, né? Eu não sei dizer, porque eu me lembro do Rio Itajaí, encher Blumenau, encher essas áreas daqui, mas também não me lembro se no tempo que não tinha tanto asfalto na rua, ele enchia da mesma forma que enche agora. Eu não me lembro se no tempo que tinha mais árvores, ele enchia da mesma forma que enche agora. Não sei. Vocês talvez saibam melhor do que eu. Mas sei que no Rio de Janeiro, quando coincide maré alta com chuva, vai dar enchente. Porque os córregos não têm para onde correr, o mar está subindo a maré, danou-se. E o asfalto que tem na rua não permite que essa água seja absorvida pelo terreno, pelo solo, naturalmente. Então, é só para a gente ter uma ideia de que todas as vezes que nós interferimos na natureza, a natureza responde. Bom, e o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver que nós
Precisamos entender os fenômenos fisiológicos, os fenômenos naturais da nossa vida, como fenômenos naturais. E que não devemos nos meter muito neles. Quanto mais a gente se mete nos nossos fenômenos naturais, mais a gente complica essa história. Quanto mais a gente interfere nos processos fisiológicos, mais a gente cria um transtorno para nós, como cuidadores, e cria um transtorno para quem está vivendo esse processo fisiológico. Assim, por exemplo, a menstruação, a gravidez, o parto, a amamentação, a menopausa, a adolescência, isso tudo é processo natural. E que tem uma característica fundamental, quer dizer, somos saudáveis, que só vai passar por esses processos quem tem saúde. Só vai passar por esses processos fisiológicos normais, naturais, quem tem saúde. Aí vejam, uma menina de 13 anos começa o seu ciclo menstrual. Como toda menina de 13 anos tem os primeiros ciclos irregulares, a mãe preocupada ou o pai preocupado leva ao ginecologista, qual é o remédio? Você tem ovário policístico e precisa tomar o contraceptivo hormonal. Quantas meninas de 14, 15, 13 anos, talvez alguém aqui tenha passado por essa experiência, se viu na contingência de se entupir de hormônio, porque eu quis interferir no processo fisiológico natural. E as consequências disso aparecem depois lá na frente. Isso é só um exemplo. Bom, o corpo da mulher, ou a saúde da mulher, é um mundo fantástico para a gente analisar, interpretar e entender o que nós estamos falando. Porque é o corpo mais manipulado, é o corpo que é mais explorado, espoliado pela medicina. E quando eu falo medicina, por favor, não entendam o médico, ele em si, mas a lógica de pensar medicalizada. Não é? Então, é muito explorado. Há um tempo atrás, a gente brincava um pouco com essa ideia, a ideia de que o corpo da mulher é tão marcado que quando ela engravida aparecem aqueles tubérculos na mama, mas eles não são dela, são do Montgomery. Quando ela engravida, aparece uma espécie de arroxeamento, não é? E amolecimento do colo do útero, mas não é do útero dela, é do Goodell ou do Chadwick. E assim a gente vai vendo quantas coisas são marcadas no corpo da mulher como sendo marcadas por nome de homens. As trompas são do falópio, os folículos são de Graff e assim por diante. Quantas coisas são marcadas e quanto isso interfere na nossa compreensão de nós mesmos, no nosso corpo e nas nossas funções, que são funções fisiológicas. Ora, a gente pensar nesse caminho significa a gente, primeiro, se aceitar como normal, se aceitar como fisiológico, se aceitar como a gente é. E nas condições em que nós temos distúrbios ou desvios, que nem sempre são distúrbios ou desvios, gostei de hoje de manhã também, a nossa amiga Rose falar, já estou até íntimo, a Rose, né? Ela está ali, pronto, está aqui. Eu estava olhando para lá porque ela saiu dali. Já esqueci o que você falou agora, não vou me lembrar, não faz mal. Mas ela falar que gravidez na adolescência não é gravidez de risco. Não é. Quem disse? O conceito de risco obstétrico para adolescentes foi determinado de fora, por alguém que achou que seria dificuldade para eles. Não é uma situação de risco. Pode ser, se ela for hipertensa. Pode ser, se ela tiver uma distopia pélvica. Pode ser, se ela tiver um feto macrossômico. Não sei. São condições obstétricas decorrentes do desenvolvimento da gravidez, vai lá, mas a simples condição de adolescente não é a situação de risco, não determina o risco obstétrico. Mas assim entendemos e assim aprendemos e assim estudamos. Então nós precisamos parar e olhar para... Pode ir para frente. Parar e olhar para isso, para entender que se nós pensamos da maneira como está colocado naquelas 3 parágrafos ali de cima, nós estamos pensando na contramão do modelo hegemônico. Nós estamos pensando na contramão do modelo medicalizado, que é o que sustenta a prática obstétrica no mundo atual.
e principalmente do nosso sistema de saúde. A nossa prática obstétrica é fundamentalmente centrada na medicalização, na patologização dos fenômenos naturais que ali estão colocados. E assim, se eu penso de forma diferente disso, eu estou lutando contra a maré. Enfermagem obstétrica luta contra a maré há tanto tempo, não é? Mais cedinho eu estava conversando com Mila e Odaleia. Em 92, 93, quando se instalou a maternidade do hospital aqui, o hospital universitário, a luta das enfermeiras obstétricas para fazer aquele hospital universitário ter o perfil de um hospital humanizado, ter enfermeiras obstétricas atuando na perspectiva humanizadora, e o quanto isso foi capitalizado pelos outros, não por nós. Não é? Então, nós precisamos ter essa ideia de que nós estamos lutando ou remando contra a maré. Nesse remar contra a maré, o que nós vamos ver? As consequências dessa maré medicalizada. Quais são as consequências da maré medicalizada? Vimos aqui um emaranhado de mais cedo, de slides mostrando a incidência de morte materna, morte neonatal no 7º dia, no 20º dia, depois do 28º dia, um monte de slides mostrando altos índices de morte neonatal. Morte neonatal, consequência, na maioria das vezes, de iatrogenia obstétrica, ou falta de cuidado obstétrico, ou cuidado obstétrico mal feito. Não é? Mas nós vivemos numa situação em que a medicalização é excessiva, e grande parte dessa medicalização excessiva é desnecessária, absolutamente desnecessária no cuidado às mulheres que estão dando à luz seus filhos. Né? Nesse contexto, então, a gente precisa entender a luta, essa luta que teve a equipe do HU, essa luta que vem tendo a ABENFO e as enfermeiras obstétricas de Santa Catarina, essa luta que é uma luta para o desenvolvimento de uma capacidade especial de cuidar, na perspectiva desmedicalizada. E aqui eu vou fazer mais uma vez uma referência. Rose, você foi fantástica para mim de manhã, porque só deu mais ideias. Mas, fazer referência a uma situação que a gente vive no nosso cuidado sempre, quando a gente cuida de forma desmedicalizada. Rose usou a expressão desaprender. Realmente, nós precisamos desaprender. Desaprender tudo o que aprendemos e aprender alguma coisa diferente. É muito difícil. É muito difícil a gente jogar fora o conhecimento ou abrir mão do conhecimento que sustentou a nossa formação e sustentou a nossa prática por tanto tempo. Então, ao invés de falar desaprender, eu prefiro usar a expressão desmedicalizar. E desmedicalizar, eu não sei se tem isso aí na frente, deixa eu ver se tem aqui. Mas desmedicalizar para nós, ela tem um conceito, uma concepção muito interessante, que é não jogar fora o conhecimento que temos, mas rejeitá-lo como única verdade. Rejeitar esse conhecimento como única verdade. Pode passar aí também, porque vai para frente. Tá bom, deixa aí. Rejeitar o conhecimento medicalizado, o biomédico, como única verdade. Ao rejeitarmos como única verdade, nós nos propomos automaticamente a buscar algo novo, algo diferente, algo que nos permita entender os fenômenos numa outra ótica e, obviamente, cuidar numa outra perspectiva. Então, isso faz parte do nosso processo. E aí, quando nós utilizamos aquela expressão tecnologias não invasivas de cuidado, nós começamos a tentar juntar todas essas perspectivas teóricas, ou todas essas concepções, essas ideias, num modo de fazer enfermagem, num modo de cuidar. Então, tecnologias não invasivas de cuidado são técnicas, sim, são procedimentos, sim, são conhecimentos, sim, com uma característica especial, no caso da enfermagem obstétrica, que são desenvolvidos por nós, adaptados por nós, para que
possamos, dessa maneira, cuidar das mulheres, principalmente durante o parto. Por que coloquei esse principalmente durante o parto? Porque esse é o momento que estamos discutindo aqui. Na verdade, eu poderia parar a frase no cuidado às mulheres, que são os sujeitos de quem cuidamos como enfermeiras obstétricas. Então, usar essas tecnologias significa eliminar o raciocínio clínico-biomédico como única alternativa. Eu tenho que começar a aprender a raciocinar de outra forma. Olha como importante, o que está por trás disso, como tem importância. Quando eu falo que eu preciso aprender uma nova forma, desenvolver, porque é desenvolvido por nós, e aplicado e usado por nós, significa pesquisa. Não há como nós consolidarmos-nos como enfermeiras obstétricas que querem transformar uma realidade social, uma realidade assistencial nacional, sem a pesquisa, sem o estudo, sem a leitura, sem o errar e acertar. Mas se não estudarmos, não vamos para frente. Se não lermos, não vamos para frente. Se não pesquisarmos, não vamos para frente. Agora, a pesquisa não pode ser uma atividade limitada a uma casta vinculada às pós-graduações. Não é? É muito bom para mim, aquele negócio que falaram, aquela história toda ali, como é bonito, caramba, fazer aquilo tudo, fazer não sei o quê. Mas não posso estar limitado aqui. Se a minha pesquisa não conversar com a prática, se a minha pesquisa não sair da prática, não conversar com quem está na frente, se quem está na frente não entender o que eu falo, não muda. Então, precisamos entender que somos parceiros nesse processo. Alguns estamos estudando mais profundamente, outros estão aplicando, desenvolvendo, experimentando, e a conversa de um com o outro faz com que esse conhecimento seja o conhecimento que vai se consolidar entre nós. Bom, mais adiante. Significa ainda que eu vou ter em mente a possibilidade de convivência, que é uma característica fundamental do nosso modelo assistencial hoje. O nosso modelo assistencial nos hospitais, pelo menos, ou nas unidades de saúde, é um modelo híbrido. Por quê? Porque eu tenho enfermeiras que trabalham com uma prática humanizada, humanizadora, enfiadas num ambiente absolutamente inóspito, cheio de gente querendo mandar, corta, corta, corta. Enfia o tubo, bota oxigênio, aspira, e daí, o tempo inteiro, tira esse menino daí, tira esse menino daí. 1 minuto, corta, não, era corta, não, acabou. 1 minuto, acabou o pele a pele, acabou. A gente vive num ambiente que nos é inóspito. Mas nós temos que aprender a conviver. E aos poucos começarmos a colocar as nossas ideias em prática. E aí, de manhã, quando ela falou que foi maravilhoso ver um profissional que tem uma lógica medicalizada de pensar, colocar a mulher para parir em 4 apoios. Significa que nós estamos tendo influência. Alguma influência estamos tendo. E como essa alguma influência pode ser boa, benéfica, não é? Então, eu vou ter na minha cabeça que a possibilidade de convivência com os outros profissionais tem que se refletir também na possibilidade de convivência com o indivíduo, que significa o respeito à vontade e ao direito do outro. Então, quando, na expressão tecnologias não invasivas de cuidado, nós colocamos que é um conhecimento, nós colocamos que é uma rejeição a uma única lógica de pensar, e nós colocamos o respeito do direito ou ao direito do outro, nós começamos a falar em atitude de cuidado. Veja, não há como eu realizar procedimento se eu fizer isso aqui, se não estiver cuidando. Cuidado, mesmo que seja através da realização de procedimentos, vai passar por esse caminho. Bota lá. Pode passar mais. Mais um. Então, quando a gente fala de conhecimento, o conhecimento ele é classificado, e ali tem um trabalho que foi feito com a colega daqui, Eloíta Pereira Neves, foi minha parceira nesse trabalho. Isso foi uma análise que fizemos das teses de doutorado de enfermagem de 81 até, 2000, 2001.
quando nós fizemos esse trabalho, nós conseguimos identificar que tipo de conhecimento a enfermagem produz e trabalha. O conhecimento estético, ético, histórico, político, humanístico, por que dividiu ali que eu não entendi, mas e tecnológico, não é? Esse tipo de conhecimento envolve tudo aquilo que a gente faz, ou esses tipos diferentes de conhecimento envolvem tudo que a gente faz. Isso era expresso através da ciência da enfermagem nas suas teses de doutoramento. Adiante, parceira. No conhecimento tecnológico, retomamos aquela ideia colocada anteriormente, de que eu construo, utilizo e adapto artefatos, instrumentos, procedimentos, técnicos, modelos, teorias, metodologias, processos, tudo isso está incluído num conhecimento tipicamente tecnológico. Eu vou adiantar um pouquinho, só para vocês verem, pode ir passando. As tecnologias, segundo o Merri, leves duras e tecnologias duras, já é conhecido. Conceito de tecnologia no campo da saúde. E isso que eu considero um ponto essencial na perspectiva das tecnologias não invasivas de cuidado. Lembramos, nós estamos cuidando, nós estamos querendo não invadir, e não invadir a natureza do sujeito, não invadir a privacidade do sujeito, não invadir a autonomia do sujeito, não invadir o direito do sujeito, não invadir o corpo do sujeito. Não é? Essa é a nossa perspectiva de não invasão. Não é só não, quer dizer, uma injeção na veia pode ser não invasiva, um toque vaginal pode ser não invasivo. A diferença está na maneira como a gente faz. Então, quando nós utilizamos essa ideia, nós trabalhamos tecnologia como sendo, primeiro que tudo, esse conjunto de conhecimentos, esse conjunto de saberes que está por trás do que se faz. Em seguida, nós precisamos juntar um conjunto de habilidades específicas que, associadas a esses conhecimentos, geram um produto. Aí está um ponto importante do nosso entendimento. Por quê? Porque esse produto, geralmente, ele é entendido como um equipamento, um aparelho ou um instrumento. E nós temos por hábito relacionar a expressão tecnologia com esses equipamentos, como se fossem sinônimos. É óbvio que por trás de cada um desses instrumentos ou desses equipamentos existe uma tecnologia não material que está ali marcada. Mas não faz parte da nossa ideia de cuidar, ou não deveria fazer parte da nossa ideia de cuidar, que essa é a essência da ideia de tecnologias. Vejam, a gente está diante de um ambiente altamente tecnológico. Não necessariamente um ambiente de cuidado. Eu estou dentro de um ambiente altamente tecnológico e não necessariamente um ambiente de cuidado. Aqui, mais especificamente, eu comecei a ver que tem uma pequena diferença. Então, eu também tenho uma tecnologia que a gente vê daquelas lá atrás, por exemplo, determinada pelo calor radiante, lá, ou pelo berço específico para receber o recém-nascido, mas tenho um abrandamento dessa tecnologia rádio quando eu coloco aquele menino no colo da mãe. Veja, eu estou criando um ambiente um pouco diferente. Mas ainda assim, eu tenho uma ideia que está presente e que é a tentação da gente. Se você levantar aquele pano naquela mesinha lateral ali, o que vai ter? Seringa, porta-agulha, tesoura, bisturi, cuba redonda, cuba rim, gaze, não é? Vai ter um conjunto de instrumentos que me levam ou que ficam tentando a gente a uma intervenção ou uma invasão, uma intervenção desnecessária. Então vejam, é um ambiente de alta tecnologia. Mais um. Esse aí, não, bota para trás. Pode deixar. Você vê, é uma tecnologia, é um instrumento, é o tal do cavalinho, da banqueta, e a bola, que tanto falamos como tecnologias de enfermagem. Pergunto a vocês, são efetivamente tecnologias? No nosso perspectiva de cuidado? Mais uma.
Bom, quando nós começamos a pensar sobre isso, nós começamos a tentar ver o que poderia ser diferente nesse processo. A diferença nesse processo viria através de uma releitura desse quadro, em que nós, passo outro, teríamos um conjunto de conhecimentos próprios desenvolvidos por nós, baseados na nossa prática, nas nossas teóricas de cuidado, e vamos pensar as teóricas de cuidado que quisermos, de Wanda Horta, Virginia Henderson, Peplau, Gene Watson, vamos pensar nas nossas teóricas, Leininger, as nossas teóricas de cuidado. Esse conjunto de conhecimentos e essas habilidades geraria um produto, que não seria mais o equipamento ou instrumento. Pode virar. Pode botar. A tecnologia é o próprio cuidado. Quando a tecnologia se transforma em sinônimo de cuidado, ou quando o cuidado é sinônimo da própria tecnologia, aqueles equipamentos, aqueles instrumentos, aqueles aparelhos, eles se transformam nada mais, nada menos do que instrumentos para cuidar. Ou, como eu disse em algum momento aqui para trás, aqueles que podem muitas vezes intermediar ou mediar a relação entre os sujeitos, a relação de cuidado. Essa é a ideia que está por trás das tecnologias não invasivas. É eu transformar o cuidado no centro da questão. E no centro da questão, chamado de tecnologia, ou com a concepção de tecnologia, ele ganha uma dimensão para além de uma relação pessoal não profissional. Porque tem uma diferença entre o cuidado que a mãe tem com seu filho, o cuidado que a irmã tem com seu irmão, que a mulher tem com seu marido, que o marido tem com a sua mulher, que não é o cuidado profissional. O nosso cuidado é um cuidado profissional. Então, nós não estamos cuidando romanticamente de alguém. Nós estamos cuidando profissionalmente de alguém. O que não nos impede de sermos afetivos nessa relação de cuidado. O que não nos impede de sermos cúmplices, solidários nessa relação de cuidado. Mas somos profissionais. E a expressão tecnologia remete a essa questão do cuidado, quando diz que nós temos um conhecimento específico, um saber específico e habilidades específicas para isso, e que usamos instrumentos para tal. Voltando à expressão gente que cuida de gente, eu diria que nós, na verdade, como enfermeiras obstétricas, somos gente que cuida de mulheres que estão vivenciando o parto ou vivenciando a gravidez e o parto, e também das suas famílias. Entendemos o parto ou o nascimento de uma criança como um evento familiar, social. Imagina o quanto se transforma a vida de uma família a chegada de uma nova criança. Então não é simplesmente um fenômeno biológico da reprodução, mas é também um fenômeno social, cultural, econômico, político, histórico, para aquela família, e eu tenho que cuidar disso, ou desse grupo, nessa perspectiva. E aí eu fico um pouco triste quando as enfermeiras obstétricas falam que realizam o parto. Mentira! É a gente tentar tirar da mulher o poder da coisa que ela está fazendo com todas as suas energias. Ela está parindo o seu filho, e eu tenho que cuidar dela para que ela vá parir o seu filho, cuidar dela para que ela possa chegar até o momento final do parto. Então, quem faz o parto é a mulher. A enfermeira obstétrica jamais devia dizer isso. Então, as enfermeiras às vezes dizem, eu vou partejar, eu adoro partejar. Não. Vamos utilizar a expressão, eu vou cuidar das mulheres que estão parindo. Eu vou cuidar delas de tal forma que elas vão conseguir parir os seus filhos de forma prazerosa, feliz, segura, realizadas como mulheres, realizadas como família. Eu vou cuidar dessa gente dessa forma. Assim, eu entendo a atitude de cuidado. Vamos lá. Quando a gente olha para essa imagem, é difícil pegar imagens que a gente tem que pegar na internet que sejam de uso público, não é? Então, apesar da gente ver a situação de pobreza, de miséria, etc., da mulher, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente mostrar qual é
a tecnologia e quais são os instrumentos que estão sendo utilizados nessa relação de cuidado. Quais são os instrumentos? Que outro instrumento está sendo utilizado nesse momento? Os olhos, as mãos? O cérebro. Nós estamos pensando, analisando, interpretando informações colhidas através das nossas mãos. Isso tem um preço. Vou voltar a falar do custo. Isso tem um preço. Quanto custa esse trabalho? Quanto custa isso? E mais, que relação existe sinérgica quando você coloca a mão na barriga da mulher? Como que se transmite energia, e energia positiva ou negativa? Ou como se transmite uma relação, ou uma reação de aceitação dessa mão na minha barriga, está até um pouquinho maior do que eu devia estar, mas... E uma rejeição a esse toque, porque eu posso ser invasivo pelo simples modo como olho para a mulher na hora de cuidar dela. Eu posso ser invasivo pela maneira como eu coloco a mão, como eu toco o corpo. E a relação de cuidado é uma relação entre pessoas tão próxima que chega ao contato físico corporal. Ao contato físico corporal que não é nem disfarçado com uma luva, como é o caso do toque vaginal ou do exame genital, mas é a mão direta como está aqui. E nós fazemos isso. Então nós precisamos entender que não é desprezar os exames de imagem, não é desprezar ou aniquilar as tecnologias que nos permitam um diagnóstico precoce mais eficiente, não é isso. Mas no cuidado nós precisamos entender que aqueles instrumentos, tal qual as nossas mãos, são instrumentos de cuidado. E são fundamentais na hora de se estabelecer a relação de cuidado. Eu posso colocar uma mulher ligada num cartocógrafo, tocar aquela buzina a cada 30 segundos, 10 minutos, sei lá o que dá aquilo, mas eu posso ao mesmo tempo segurar a mão dela, eu posso colocar a mão no ombro, eu posso estar próximo de tal forma que mesmo sem tocar nela, ela sinta que tem alguém ali do lado para lhe dar confiança, lhe transmitir segurança, lhe transmitir confiança, não é? E tem uma outra coisa que eu acho a outra imagem um pouco melhor. Ali nós temos um instrumento efetivo. E eu sempre reverencio o pinar. Por que o pinar e não o sonar eletrônico? Uma historinha, um parênteses. Carlota Joaquina, vocês sabem quem é? Então, uma rainha, dizem que ela era muito feia, eu não a conheci pessoalmente. Mas tem um quadro dela que retrata essa pessoa com essa aparência que dizem que ela tinha. E o retrato as pessoas ficam olhando, se eu não me engano, no Museu de Queluz, não sei. As pessoas ficam olhando para o retrato da Carlota Joaquina e chama a atenção o anel que está no dedo dela. O que as pessoas fazem? Chegam perto e vão ler o anel. Deus salve a rainha. Querendo ou não, as pessoas, sendo ela feia, horrorosa, o que quer que seja, as pessoas vão se curvar diante dela e vão dizer, Deus salve a rainha. O pintor foi magistral quando teve essa ideia. Eu captei essa ideia para mostrar isso aqui. O que acontece nessa relação? Nessa relação com o pinar, primeiro que tudo, a gente se curva para a mulher, a gente reconhece a mulher, ou reconhece na mulher, o poder que ela tem de estar grávida e de poder parir seu filho. Eu reverencio essa mulher. Eu denoto meu respeito por essa mulher. Mais do que isso, para que a gente ouça adequadamente os batimentos cardíacos fetais com o estetoscópio de pinar, é preciso uma condição especial. Qual? Silêncio absoluto, concentração total, dedicação integral ao momento da ausculta fetal. Isso está no campo da atitude. No campo do conhecimento, identificar auditivamente a frequência cardíaca, as variações de frequência, o DIP1, o DIP2, seja lá o que for. Então eu tenho que associar o meu conhecimento, aquele que eu falei, conhecimento técnico, científico, tecnológico,
a uma atitude de cuidado e, combinando os dois, poder dizer, o neném está batendo bem, o coração está batendo bem, não está desacelerando, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem, eu posso dizer que sim, eu posso dizer que não. Isso implica em que a gente tenha uma concentração e uma noção exata de quem nós somos, o que podemos ser, o que podemos fazer nessa relação de cuidado. E nós colocamos o nosso corpo inteiro nessa relação. Isso é fundamental, isso é o que está por trás das tecnologias não invasivas de cuidado. Ninguém, com certeza absoluta, vai conseguir fazer uma ausculta fetal com PNAR se não tiver nessa condição de concentração total, de dedicação total. Ninguém vai. Eu posso afirmar para vocês que no tempo que eu estava nas maternidades, não tinha sonar ainda, era só esse. Então, eu falei que eu ia me perder aqui, já estou perdido. Bom, vamos lá. Então, tecnologias interpretativas, de cuidado nós já falamos. Tecnologias interpretativas, por que fiz questão de colocar tecnologias interpretativas? São aquelas que envolvem clientes profissionais, etc, etc. Isso é um conceito extraído desse livro, mas porque nós, o tempo inteiro, estaremos interpretando ações e reações na nossa relação de cuidado. O que eu faço é interpretado pela mulher, o que a mulher faz é interpretado por mim. Os sinais que o corpo dela emite são interpretados por mim. As minhas atitudes são interpretadas por ela. Os sinais emanados dos equipamentos ou dos instrumentos são interpretados. Então, o tempo inteiro nós estaremos fazendo isso. Nós também estaremos administrando ou gerenciando esse procedimento. Nós estaremos num processo educacional. Nós estaremos no processo de comunicação. Nós estaremos no processo de conduta ou modos de conduta. Cada um desses, ou cada uma dessas, é uma espécie de âmbito de tecnologias, de características ou de tipos de tecnologias que estão englobadas naquelas tecnologias relacionais, naquelas tecnologias leves, e que as tecnologias não invasivas de cuidado incorporam na sua concepção, e que nós incorporamos na nossa maneira de levar adiante o cuidado. Adiante. Então, a expressão tecnologia, ela foi adotada porque ela representa, antes de mais nada, a complexidade que é o cuidado de enfermagem. Não pensemos que o que a gente faz é algo simples. Por mais simples que possa parecer, não é algo simples. Imagina a simplicidade dos tempos do Otávio Aluno. Você não pode se envolver com o paciente, tem que ser frio e distante. Não conversa. Você não pode se emocionar com as emoções do paciente. Como eu vou cuidar de alguém se eu não consigo me envolver com os fenômenos da vida que estão afetando essa pessoa? Como eu vou cuidar de alguém se eu não consigo reconhecer nessa pessoa todos esses aspectos relacionados à sua intimidade, ao seu eu, no mundo em que ele vive, no contexto em que ele vive? Então, isso não é simples, isso é muito complexo. Além disso, isso tem que ser enxergado, olhado ou tratado, entendido, no campo da ciência, no campo da fisiologia, no campo das ciências sociais, no campo das ciências humanas, de um modo geral, das ciências da saúde, de um modo geral. Isso tem que ser entendido também com uma perspectiva acadêmica, científica, porque o nosso trabalho é um trabalho profissional, ou é um cuidado profissional. Todo o conjunto de conhecimentos que nós produzimos, ele tem que ser sustentado. E essa sustentação, ela virá justamente dessas pesquisas. Então, a tecnologia, a expressão tecnologia, ela engloba a ideia de um conjunto de conhecimentos que foi produzido, estudado, analisado, testado e que foi colocado em prática. E reforça a ideia de que cuidar de enfermagem é mais do que a simples realização de técnicas e procedimentos. Bom, isso já foi dito aqui por mim e é só reforçar a ideia. Aqui vão aparecer agora alguns princípios fundamentais. Foram publicados num artigo meu e da professora Jane em 2004. Esses princípios estão em 2004 publicados.
que são algumas condições que se exigem de nós para cuidar das mulheres na condição de parturientes ou de gestantes. A primeira condição é que nós precisamos entender que quem é o protagonista do evento é a mulher e o bebê, não sou eu. Então, aí está uma condição que já me diz de cara: eu nunca vou fazer o parto. Nunca vou fazer o parto. Eu vou cuidar da mulher que está parindo. Ela é o protagonista, ela e o bebê. É dessa relação que vai sair, essa relação é que vai orientar o meu cuidado, a relação dela com o bebê e com o parto, com o fenômeno que ela está vivendo. Então, eu tenho que abrir mão de ser o principal na cena. Uma outra coisa que é fundamental é que eu não posso perceber o parto que está acontecendo apenas como um evento biológico. Eu tenho que levar em consideração muitas outras experiências, e ali estão colocadas experiências ambientais, culturais, místicas, econômicas e etc. Um parto, ou o evento do parto, ele envolve essas outras dimensões. E o meu cuidado tem que considerar essas dimensões. Isso significa, de certa forma, que eu tenho que entender que o parto, como sendo um fenômeno natural ou fisiológico, ele precisa ser cuidado, não precisa de controle. Olha o que nós encontramos nas nossas maternidades. Está demorando muito, está na hora, tem que nascer logo. Se não fizer agora, vai estar... Então, eu tenho que controlar o processo. Quando eu boto a mulher na mesa de parto e ela não está andando, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer com que o parto ande mais rápido. Então, eu vou fazer episiotomia. Então, eu vou fazer o Cristeler, porque tem que andar. Eu tenho que manter-me controlando os passos e as etapas desse fenômeno, ou desse evento fisiológico. E isso não é o que a gente quer. O que a gente quer justamente é não intervir, não intervir no sentido de invadir, né? Não invadir o fenômeno que está acontecendo, mas cuidar para que ele aconteça da forma natural, prazerosa e satisfatória. Então, o parto não é algo que precisa de controle, precisa sim é de cuidado. E eu vou respeitar a privacidade, eu vou respeitar a segurança, eu vou não realizar procedimentos invasivos e vou considerar essa mulher como sujeito principal. Esses princípios, eles colocam na nossa mão, direto, uma condição de abrir mão do espaço de poder, porque nesta relação, no modelo tecnocrático biomedicalizado, a relação que se estabelece entre o cuidador e o ser cuidado é uma relação de poder. Aqui eu tenho que abrir mão do meu poder, vamos dizer assim, dominador e opressor, para que o meu poder seja libertador. Então, o cuidado de enfermagem, na perspectiva das tecnologias não invasivas, tem que ser um cuidado empoderador da mulher, tem que ser um cuidado que não oprime e tem que ser um cuidado libertador, oportunizar e favorecer com que a mulher tenha cada vez mais poder sobre si mesma, mais poder sobre o que está acontecendo com ela e se sinta mais livre para fazer as suas escolhas e as suas decisões no processo de parir ou de gerir ou de parir seu filho, né? Então, isso é uma síntese dessas ideias, que é o abrir mão do espaço de poder ou do poder que eu ocupo. Bom, por fim, nós vamos colocar algumas características das tecnologias não invasivas de cuidado, que são um fechamento dessa ideia. Retoma isso tudo que foi dito, mas de uma forma mais acadêmica. Isso é um material que está publicado, uma síntese disso, está publicado na revista Texto e Contexto, publicado, se não me engano, em 2008, esse artigo. Então, vamos entender que, se é uma tecnologia relacional, classificação de Merri, e entendida e traduzida por nós como sim, é uma relação, ou uma tecnologia de relação entre sujeitos, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é que a gente tem que cuidar estando junto com. Estar junto com é diferente de estar ao lado, é de estar à beira do leito. E estou usando a expressão beira do leito porque é muito comum a gente ouvir dizer que a enfermagem é aquela profissional, a enfermeira que passa 24 horas à beira do leito junto com o doente. Mentira.
Às vezes estamos lá, mas não estamos junto com. Esse junto com tem uma ideia de cumplicidade, de solidariedade, tem uma ideia de participação ativa nos processos e nos fenômenos que estão acontecendo. Isso seja na enfermagem obstétrica, ou seja em qualquer outra área da enfermagem. A enfermeira tem que estar junto com. Cuidar em enfermagem significa estar junto com aquela pessoa de quem a gente cuida. Mais um. É uma tecnologia aberta. Por que a gente chama de tecnologia aberta? Porque ela é efetivamente aberta a outros conhecimentos, a saberes oriundos de outras disciplinas, mas principalmente oriundos do saber popular. Quanta sabedoria, às vezes, estão naquelas mulheres que ficam na aldeia de pescadores lá, eu vou usar Campestre, onde eu me lembro que tinha. Lá no Campestre, escondidas lá naquele cantinho, quanta sabedoria tem lá, desenvolvida pelas suas próprias necessidades de sobrevivência e de convivência com aquele ambiente onde lá estavam. Quanta sabedoria tem ali, quanta sabedoria tem nas mulheres quilombolas, nas comunidades indígenas, nas comunidades que vivem nos condomínios chiques, tem uma sabedoria, talvez não seja a minha. Então eu tenho que abrir mão, eu tenho que saber que esses conhecimentos podem ser incorporados e utilizados na minha relação de cuidado. E ao assumir esses conhecimentos, eu estou trazendo a tecnologia junto com isso, que tecnologia é também conhecimento. É uma tecnologia dinâmica, adaptável e renovável. É óbvio. Ela não é equipamento duro que precisa de uma nova fábrica fazer um novo equipamento. Não, é uma relação entre pessoas, e a relação entre pessoas sempre é dinâmica, sempre se renova. O casamento que não se renova todo dia vai para o buraco. No máximo fica uma convivência, ok, tudo bem, valeu, bom dia, tchau. Mas aquele que se renova todo dia, ou que se adapta, ou que é dinâmico, isso vai para frente. Então, a tecnologia não invasiva tem essa característica, ela é viva. Ela não é um trabalho morto, é um trabalho completamente vivo. É uma tecnologia complexa, é óbvio que ela é complexa, porque ela tem que incluir não só o conhecimento científico, técnico, mas também tem que incluir a emoção, tem que incluir a sensibilidade, tem que incluir a intuição. Então, são características do nosso processo de cuidar. Muitas vezes a gente tem uma sacada, pô, eu tenho que fazer isso com essa pessoa agora. Está na hora de eu botar ela para andar, está na hora de eu botar ela deitada, está na hora de eu colocar ela no chuveiro, está na hora de eu colocar ela na água. Quantas vezes o que nos faz ter essa sensação é intuição. Mas só que essa intuição, ela não é guiada pura e simplesmente pelo achismo. Alguém falou, ontem ou hoje, não sei, que tem mania de achar sem nunca procurar, né? A gente não pode achar, a gente tem que ter um conhecimento produzido para isso, né? Esse achismo se transforma em pesquisa. Mas, de qualquer forma, ela é uma tecnologia complexa, porque tudo isso convive com a razão ou a racionalidade científica, convive com a racionalidade acadêmica. Tudo isso convivendo dá essa noção de complexidade. E, ao mesmo tempo, é uma tecnologia de conforto, porque o nosso objetivo final é proporcionar conforto na sua concepção mais ampla. Aí vão ler os livros de Kolkaba, que é a teórica do conforto, proporcionar conforto para a mulher, de modo que o parto, ou trazer ao mundo o seu filho, seja um evento cheio de prazer e alegria, não é? Então, essa é uma condição fundamental que está presente nas tecnologias não invasivas de cuidado. E o que isso tem? Chega no instantinho, não passa agora não, porque senão eu vou me perder aqui. Senão... O que isso tem a ver com quem eu sou? Tem a ver com cuidar desta maneira, aprofundar o conhecimento das tecnologias não invasivas de cuidado, significa proporcionar a nós um caminho para a nossa identidade, um caminho para dizer o que nos distingue entre todos esses que estão hoje no âmbito da assistência obstétrica ou da assistência ao parto, no mundo tecnocrático, ou que estão no campo do cuidado à mulher. O que é que nos distingue? Eu defendo a ideia de que cuidar
na perspectiva desmedicalizada, na perspectiva das tecnologias não invasivas de cuidado, vai nos dar essa distinção. Porque ela não é menos científica do que a do modelo tecnocrático, ela é, ao mesmo tempo, afetiva, científica, e ela transcende os procedimentos, portanto, ela nos permitirá essa identidade. Eu diria que o nosso cuidado na perspectiva não invasiva, das tecnologias não invasivas, tem 4 dimensões, e essas 4 dimensões nos dão essa identidade. A primeira dimensão é a dimensão do conhecimento técnico-científico. Todo mundo que faz os cursos de obstetrícia, seja o médico, a obstetriz, a parteira, que estudou isso lá nos tempos passados, ou a midwife lá da Inglaterra, ou as enfermeiras obstétricas, ou todo mundo que se meteu no campo do estudo da ciência obstétrica, pode ter o conhecimento científico. O outro espaço, ou outra dimensão, é a dimensão das habilidades técnicas ou das habilidades manuais. Todos esses também podem ter as habilidades manuais. Alguns têm os 2, alguns têm só o outro, ou só o 1. Mas todos podem ter as habilidades manuais. Uma outra dimensão é a dimensão que eu chamo de dimensão afetiva. A dimensão afetiva, ela se coloca numa relação entre pessoas. E muitas vezes ela é um intermediador das relações científicas, ou do conhecimento, da atitude científica e das habilidades manuais. Mas tem uma dimensão que eu acho, e quando eu digo eu acho, não é porque eu não procurei não, tá? Isso é a tese de doutorado da doutora Jane Batista Quitete e a dissertação de mestrado da Alexandra Silva, que foram fazer essa investigação com mulheres que tiveram parto acompanhados por enfermeiras obstétricas. Tem uma dimensão que não apareceu em outros espaços, que é a transcendência do ato. O que é a transcendência do ato? É uma dimensão que só no cuidado da enfermeira obstétrica, ou da enfermagem obstétrica, aparece como aquela capaz de combinar as outras 3 dimensões e entender o processo pelo qual a mulher está passando, de modo que ela possa cuidar, atendendo fundamentalmente ao desejo da mulher no processo que ela está vivendo. Então, essa outra dimensão, essa 4ª dimensão, é uma dimensão que nos coloca como diferentes no espaço. E essa dimensão é a dimensão melhor contemplada onde? Nas tecnologias não invasivas de cuidado, ou no cuidado sob a perspectiva das tecnologias não invasivas. Ora, eu vou usar a bola, eu vou usar a banqueta, eu vou usar o cavalinho, eu vou usar a banheira, eu vou usar o chuveiro, como tem sido dito de modo geral, vou usar de boas práticas, mas se eu usar dessas boas práticas, desses instrumentos, sem a perspectiva da transcendência, sem a perspectiva da afetividade, sem a perspectiva da ciência, sem a perspectiva da habilidade manual, eu não vou cuidar. Talvez eu realize procedimentos. Isso vai nos dar distinção no campo. Isso vai nos permitir sermos identificados, ou melhor identificados. Para finalizar, eu acredito que quando a gente critica o modelo medicalizado, o modelo que a gente tem falado tanto dele, como as mazelas da assistência obstétrica de um modo geral, nós não podemos fazer a crítica sem ter consciência de que se eu critico, eu tenho que assumir um compromisso de não fazer igual. Toda vez que eu falo mal de alguém, falo mal de alguma coisa, eu estou assumindo como se aquilo eu não posso fazer. Como não fazer aquilo se aquilo é o que a gente aprende na nossa carreira, na nossa vida profissional, na nossa formação? Então eu preciso, ao assumir o compromisso de não utilizar a medicalização porque critico a medicalização, eu preciso colocar em troca alguma coisa. E essa alguma coisa que nós estamos tentando colocar em troca são justamente as tecnologias não invasivas de cuidado. Só dessa maneira eu entendo que a gente pode modificar um pouco esse modelo hegemônico de atenção obstétrica no Brasil. A outra coisa é dizer que fazendo isso nós vamos fazer enfermagem estando junto com aquela sensação de cumplicidade, mais do que de qualquer outra coisa. E por fim, a nossa experiência
experiência pessoal, enquanto estava na frente, nos centros de parto, nos centros obstétricos, e uma experiência indireta, através de todos os alunos que nós acompanhamos, tem nos dito que cuidar dessa maneira tem sido muito bom para as mulheres trazerem seus filhos ao mundo de uma forma feliz, prazerosa, sem sofrimento, harmonizada consigo mesma, empoderada, e o que é melhor de tudo, com um potencial enorme de reconhecer em nós aqueles profissionais que podem lhes proporcionar esse fim do processo de gestar e parir. Eu estou encerrando aqui a minha apresentação, mas eu não posso deixar de fazer uma referência específica. Nós lutamos muito, assim como comecei a minha fala com uma recordação, uma lembrança de uma trajetória de luta na sociedade brasileira e da enfermagem obstétrica brasileira. Eu quero fazer uma referência específica a Marielle Franco e ao Anderson. Essa referência específica significa dizer que precisamos manter vivo o espírito de luta e de defesa que eles encarnaram, principalmente que a Marielle encarnou, em defesa das minorias, em defesa dos desprotegidos da sociedade, que, se olharmos para o ambiente do Sistema Único de Saúde, é 90% das mulheres de quem cuidamos. Então, se nós mantivermos acesas as ideias da Marielle, no nosso processo de cuidar, também estaremos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas mulheres. E certamente marcando uma posição formal, fundamental, forte, no que é a enfermeira obstétrica brasileira, naquilo que também nos distinguirá no campo. Muito obrigado, obrigado a vocês pela oportunidade. Gostaria de parabenizar o Otávio pela brilhante exposição, né? E agradecer por ele nos lembrar o que nós nunca devemos esquecer, né? Que o cuidado é a melhor e a mais importante tecnologia na nossa profissão. Acho que isso é extremamente importante para que a gente tenha sempre isso em mente. Nós temos ainda 15 minutinhos para questionamentos. Quem quiser se manifestar. Todos devidamente esclarecidos, que bom. Então, a gente agradece o Otávio e daqui a pouco passaremos para a segunda exposição. Obrigada.